Sejam bem-vindos, amigos da TV Atualidades. Hoje, mais uma vez, falaremos com o professor Eudes, que está com a gente lá de São José do Rio Preto. Nós falaremos sobre uma decisão da Terceira Vara Federal de Bauru sobre o caso da liberdade religiosa e o dever de frequentar as aulas. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Patrícia. Cumprimento você e cumprimento também os nossos amigos, estudantes e operadores do direito. Bom, professor, essa é uma questão bastante polêmica, né? Envolve uma série de direitos, confronto até de direitos, se a gente pode dizer dessa maneira. Eu vou formular algumas perguntas para o senhor. A primeira é a seguinte: gostaria de saber do senhor se o Brasil ele professa uma religião oficial, se nós temos uma religião oficial. Patrícia, conforme você bem acentuou, esta questão que você levantou, ela realmente é polêmica. E essa polêmica advém da própria Constituição Federal de 1988, que outorgou vários direitos individuais e coletivos no exercício da cidadania. Então, quanto mais direito nós tivermos, nós vamos buscar um aprimoramento de vida. Em outras palavras, como já falava Aristóteles, a vida, ela não passa de um caminho para se atingir a perfeição. E a perfeição nada mais é do que o exercício diário de atividades isoladas e atividades também em grupo. E respondendo à questão que você me formulou, o Brasil é um Estado laico, no sentido de que ele não professa nenhuma religião. Nós tivemos somente na história do Brasil a Constituição do Império, em que ela permitia, e veja que incoerência, a liberdade de culto, porém, ela designava a religião católica apostólica romana como a religião oficial do Brasil. Somente com a proclamação depois da República, que na sua primeira Constituição, datada de 1891, nós temos o Brasil, ele não tem nenhuma religião considerada oficial. Isso não quer dizer que o Brasil não tenha religião. Pelo contrário, cada pessoa pode professar a sua religião, o seu culto, ter liberdade para tanto, mas não há, por parte do Estado, nenhuma vinculação com qualquer religião. Tá certo, professor. O nosso segundo questionamento é o seguinte: nessa decisão que nós comentamos aqui da Terceira Vara Federal de Bauru, a decisão envolve uma aluna, né, que professa a fé adventista e que pede para se ausentar às aulas que são ministradas nas sextas à noite e no sábado. Tá? Dentro desse contexto, em razão do culto, um aluno ele pode ser dispensado das atividades acadêmicas? Continua ainda na situação polêmica, né? Nós temos uma lei na educação chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Esta lei determina a obrigatoriedade de comparecimento e de frequência do aluno às atividades acadêmicas. A sua ausência acarretará, consequentemente, a sua reprovação. Por isso que essa própria lei, ela traz já um critério e estabelece um teto em que o aluno deve comparecer. O aluno tem que ter 75% de frequência e ele pode faltar 25%. No caso específico, em se tratando de religião, a Justiça Federal de Bauru houve por bem
conceder o direito à aluna para que ela não comparecesse às aulas às sextas à noite e sábados de manhã, em razão justamente da sua religião. Nós temos já alguns julgados aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, da mesma forma o Superior Tribunal de Justiça, ambos julgaram no seguinte sentido: que a obrigatoriedade é de comparecimento e de frequência às aulas. Ambos os tribunais reconhecem o direito ao reclamante de professar determinado culto. Porém, ambos entendem que não há motivo suficiente para que a instituição de ensino modifique o seu trabalho, modifique o seu horário para prestigiar determinada pessoa que professa um culto que é impeditivo para a sua frequência na escola. Se você for analisar dos dois lados, nós temos motivos suficientes para entender que essa decisão é uma decisão justa, mas também é uma decisão que não encontra respaldo legal. A decisão, ora questionada, ora estudada, ela levou em consideração o direito individual da aluna, no sentido de que ela tem o direito de exercer o seu culto, que é impeditivo às sextas e sábados, e dá a ela, oferece a ela uma opção, uma alternativa para apresentar trabalhos substitutivos daquela ausência. Mas ocorre que, se nós analisarmos sobre o prisma educacional, esta aluna vai ter uma defasagem e uma desvantagem com relação aos demais alunos em razão da sua ausência às sextas e sábados. Mas o fato de se aplicar a ela uma atividade substitutiva através de apresentação de trabalho não satisfaz a exigência legal. Eu entendo que a decisão, ela abre uma porta, que é uma porta interessante, é um novo caminho a ser galgado para o exercício regular dos direitos da cidadania, mas também é uma porta que vai trazer sérios impedimentos ou sérias dúvidas. Professor, se nós estamos prestigiando determinado aluno, nós estamos desprestigiando a totalidade dos alunos. Por isso que eu estou falando para você, né? É uma situação que você pode analisar pelos dois focos. Sem dúvida. Professor, e qual que é o posicionamento do MEC em relação a essa decisão, em relação a essa situação? Olha, o MEC, como ele é responsável, né, pelas instituições de ensino superior, em que ele concede a autorização para o funcionamento, que é a concessão, ele obedece rigorosamente essa lei que eu falei para você agora há pouco, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação no Brasil. E esta lei determina a obrigatoriedade. Vários questionamentos a esse respeito já foram feitos para o Ministério da Educação e Cultura, e nas respostas dadas ficou sempre prevalecendo a obrigatoriedade de frequência do aluno. Eu já vi também em algumas ocasiões em que se trata de concurso público e o candidato, por exemplo, ele é adventista e não pode comparecer no horário proclamado para a realização das provas. A Justiça conferiu a ele o direito de realizá-la em outro horário, desde que seja compatível com a sua crença. Porém, estabelecer semanalmente
A ausência do aluno, eu acredito que não vai receber a autorização e até mesmo a concordância do Ministério da Educação. A questão é bastante complicada, né? Quando se trata, como eu disse, de divergências de direitos, sempre a religiosidade, ela tem um enfoque, tem um reflexo em diversas situações, né? Hoje a gente pode pensar também em relação a professar a fé, a questão da doação de sangue para o testemunho de Jeová, a questão da dissolução do casamento para as pessoas que não aceitam o divórcio. Então, aí tem aquela corrente que preza para a preservação da separação. São todas questões relacionadas à religiosidade das pessoas e que acabam levando a um confronto, né, professor? Eu acho que o melhor sempre é que haja uma conjugação de valores e possa, de maneira adequada, fazer para prevalecer o que for melhor. A religiosidade ela faz parte da diversidade democrática de ideias. Porque a religião, seja ela qual for, ela vai se aproximar o homem da sua espiritualidade. E a espiritualidade ela é recomendada. Então, você vai conseguir o aprimoramento, você vai conseguir uma convivência mais fraterna, mais harmônica, no instante em que você dá condições de acesso à sua espiritualidade. Para condensar, professor, o senhor crê então que essa vai ser uma decisão isolada? O senhor não acredita que os tribunais superiores seguirão aí a mesma decisão, o mesmo aspecto que foi levado, ressaltado em Bauru? Eu acredito que seja uma decisão isolada, está bem calcada, bem fundamentada, porém os tribunais superiores não tem o mesmo pensamento. Pode até ser que modifique, mas até agora a decisão é no sentido da obrigatoriedade de comparecimento e frequência acadêmica. Bom, professor, eu desagradecemos mais uma vez a participação do senhor aqui na TV Atualidades. Contamos aí com os esclarecimentos do senhor para futuras decisões, para futuros temas polêmicos. Obrigado, Patrícia. Eu agradeço bastante a sua atenção. Mando um abraço a você e a toda a equipe da Atualidades do Direito, sempre dispostos a levar o conhecimento aos nossos amigos, e abraço também a todos aqueles que estudam direito, aqueles que frequentam direito. Até mais.